Boa tarde a todas e todos. Eu sou a Silvia, estou como vereadora pelo PV, para o mandato coletivo, juntamente com o Pablo Carajol e o João Scarpa. Estamos na direção da Escola do Legislativo, né? A Escola do Legislativo é um órgão além do gabinete, né? Não é do gabinete, não é de partido nenhum, é da Câmara. É uma escola que discute questões relativas a políticas públicas, cidadania, participação popular. E o Pedro Kawai, que está aqui com a gente, daqui a pouco ele fala um pouquinho, ele é coordenador da Escola do Legislativo, então a gente trabalha em conjunto, tem um conselho que analisa todas as pautas que vão ser discutidas mês a mês, e hoje queria dizer que nós estamos muito felizes por estar aqui com o pessoal do coletivo Acolhimento Alimentar. Esse evento, essa semana, né, que vai ser realizada até quinta-feira, ela vem de um decreto legislativo de 2018, quando esse coletivo procurou a vereadora Nancy, que era a diretora da escola na época, e independente de escola, isso é um decreto da casa, né? Então é bom deixar claro que isso acontece, se não for na escola da Câmara, é na Câmara, mas por questões de organização e dessa semana está caindo agora também no meio da pandemia, é muito mais fácil a gente estar discutindo na escola, que é um espaço importante para esse tipo de discussão, né? Esse decreto de 2018, ele institui na Câmara a Semana da Conscientização da Alergia Alimentar. Então, as meninas depois vão colocar aí todo esse contexto, né? Eu acho que a palestrante também, hoje nós vamos ter a palestra Alergia Alimentar em Tempos de Pandemia, um olhar para os cuidados emocionais, com a professora palestrante Érica Campos Gomes, doutoranda e mestre em Psicologia Clínica pela PUC São Paulo, estudiosa especialista em famílias com crianças e adolescentes com alergia alimentar e ou com necessidades alimentares especiais. Então, eu queria, assim, deixar um abraço, dizer que estamos bem contentes aí com esse início dessa semana, e vamos até quinta-feira. E as meninas aí, Heloíse, Érica, Thalita, Miele, se sintam à vontade aí para conduzir. A Érica da escola vai ficar junto, eu, Pedro, na medida do possível também. Mas a semana é suas aí, se sintam à vontade, tá? E agora acho que o Pedro dá uma palavrinha com vocês, para depois a palestrante, vocês aí conduzirem da maneira que vocês organizaram o evento, tá bom? Olá, pessoal, muito boa tarde, sejam todos bem-vindos, todas bem-vindas. É uma alegria muito grande para nós da Câmara, da Escola Legislativa, mais uma vez, né? A gente estava lembrando agora há pouco, já há um ano atrás, a gente já discutiu esse tema tão importante aqui na escola. É um tema que, principalmente quando a gente fala de criança e adolescente, é sempre importante, porque isso reflete no dia a dia até a vida adulta. Então, para nós, mais uma vez, a escola trazendo um tema de extrema relevância e com um pessoal super competente, né? Então, fica aqui o nosso agradecimento pela participação, por aceitar o nosso convite aqui da escola, por propor discussões como essa, palestras como essa, e tamanha importância que nós vamos, né, Silvia, ficar uma semana toda falando sobre o assunto. Então, que a gente tenha um enriquecimento dos conhecimentos, a gente possa estar trabalhando, principalmente, volto a repetir, com as nossas crianças, adolescentes, porque o alimento é tudo, e às vezes, por um descuido, por uma coisa que a gente nem imagina que está acontecendo, pode trazer consequências muito graves. Eu estava lendo um pouquinho que, infelizmente, pode levar até a morte se não cuidasse, dependendo do grau da alergia que pode estar acontecendo. Então, fico à disposição, estou aqui, eu vou dar uma saidinha, mas quero ver se eu consigo voltar ainda, porque a gente tem que se preparar para a sessão. 4 horas tem sessão legislativa aqui hoje, por conta da pandemia, os horários não são mais à noite, sim, durante a tarde, estão sendo de forma remota, então está preparando a sessão aqui. Mas obrigado, viu, pessoal? Obrigado aí pelo coletivo estar participando mais uma vez com a gente aí. Boa palestra para todo mundo. Obrigada, Pedro. Obrigada, Silvia. É sempre uma honra estar podendo estar aqui na Escola do Legislativo. Muito obrigada, Érica, da escola, por ter permitido que a gente conseguisse organizar esse encontro mais uma vez.
Eu queria também começar agradecendo muito a presença de todas as pessoas que estão aí, dos mais diversos locais, e espero que seja bastante produtivo para todos. E também queria agradecer imensamente a Érica Campos, né, que é minha amiga de alergia. A gente se conheceu nos grupos de alergia alimentar, os nossos filhos são alérgicos. A Érica é uma psicóloga esplêndida, ela tem uma iniciativa maravilhosa chamada Liga da Alergia para crianças que têm restrições alimentares. Depois, provavelmente, ela vai falar um pouquinho para vocês. E, Érica, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite, por estar aqui, e espero que a gente possa contribuir com você, assim como tenho certeza que você vai contribuir com a gente mais uma vez. A Érica já esteve na primeira semana de conscientização da alergia alimentar, né, Érica? Então, muito obrigada. É uma alegria, Heloísa, participar mais uma vez, né, do encontro aqui com vocês. Eu agradeço à Escola do Legislativo e ao coletivo, né, Acolhimento Alimentar, aqui na figura da Heloísa e da Érica, né, que estão sempre aí buscando ampliar a conscientização, a busca de novas práticas de cuidado com as pessoas, com as crianças que têm alergia alimentar no contexto escolar. E é uma alegria ver a iniciativa de vocês, o engajamento e tudo que vocês já conseguiram aí, e os outros coletivos também, em prol, principalmente das crianças com alergia alimentar. Obrigada pelo convite. Então, vou começar então agora, gente, eu vou compartilhar com vocês a tela para a gente começar a falar um pouco sobre o tema de hoje, que é sobre a alergia alimentar e em tempos de pandemia, né, como é que a gente vai fazer esse entrelaçamento com as questões emocionais e as questões psicológicas, né? Como a Heloísa falou, eu sou psicóloga, eu tive filha com alergia alimentar, né? E com isso eu comecei a estudar e a pesquisar sobre os impactos psicológicos, sobre os impactos emocionais de uma família, de uma criança mesmo que tem alergia alimentar. Então, no meu mestrado, eu acabei estudando sobre os impactos na família, e agora no doutorado eu estou estudando um projeto de intervenção que foi feito em escolas, né? E a gente está avaliando a efetividade desse trabalho, a efetividade dessa intervenção para a melhoria da qualidade de vida mesmo das crianças e de todos os funcionários da escola no que tange ao gerenciamento da alergia alimentar. Então, eu começo a alergia por isso, né? Então, hoje eu vou entrelaçar um pouquinho a questão da alergia e do Covid. Deixa eu passar aqui para vocês. Tá. Eita, que eu pus o... Coisa lá. Tô voltando, gente. Então, vamos lá. Então, vamos lá. Alergia alimentar em tempos de pandemia, um olhar para os cuidados emocionais. Né? Então, eu sou psicóloga, como eu já disse, né? Estou terminando agora do doutorado, acredito que uns 2 meses aí, graças a Deus eu termino, né? Foi uma longa caminhada. Então, para quem está comigo, eu acredito que as pessoas que estão aqui, né, já têm uma definição de alergia, mas pode ser que tenha alguma pessoa que, enfim, está assistindo e se familiarizando com o tema agora, né? Então, a alergia alimentar é definida como um efeito adverso à saúde, né, decorrente de uma resposta imunológica específica que ocorre em consequência da exposição a um determinado alimento. Então, a alergia alimentar é quando um alimento ele tem um efeito adverso no sistema imunológico, né? Então, são vários os tipos de reações que pode acontecer, e as únicas formas de cuidado e de gerenciamento da alergia alimentar são evitar o contato, né, e o gerenciamento em caso de reação. Então, os únicos tratamentos que existem são esses. Então, assim, é evitar que você entre em contato e evitar, e em caso de reação, saber qual medicação utilizar e da forma mais breve, mais rápida possível. E, normalmente, esse gerenciamento, esse cuidado, tanto de evitar quanto das reações, ele perpassa pela família. Porque a família ela precisa aprender novas formas de viver, novas formas de se alimentar, formas diferentes de se relacionar com os diversos grupos, com familiares, com escola, com amigos, né? A família precisa estar vigilante para evitar contatos acidentais, ela precisa mudar, né, valores e hábitos. Então, muitas vezes, se é uma família
que come muitas coisas com trigo, ela precisa, uma família, por exemplo, que eu já tive notícias, né, que eu já atendi, que era toda de italiano, então, assim, por exemplo, tirar o trigo é uma coisa muito difícil, então envolve uma mudança muito grande de valores. A família precisa ter maior controle, né, dos alimentos que entram, dos alimentos que saem. Quando vai uma festa, precisa estar atento, precisa estar vigilante, precisa estar controlando a criança, né? E a alimentação ela vai precisar estar diferenciada. E tudo isso recai sobre a família. Então, todo esse gerenciamento e esses cuidados têm impactos emocionais nessa família, na criança, né? Então, eu vou trazer uma definição aqui. Então, assim, todo evento, né, que vai gerar, que vai perturbar o equilíbrio de um sistema familiar, né, qualquer situação, seja o aparecimento de uma alergia, por exemplo, a descoberta de uma alergia alimentar, ela causa um estresse, porque o estresse ele é definido por situações que perturbam o equilíbrio de um sistema da própria pessoa, de um sistema familiar, do sistema escolar. Então, vai gerar um estresse. Então, pode ser aparecimento de uma alergia, um luto, a perda de um trabalho. Tudo isso são fontes geradoras de estresse, né? Que é o que a gente chama de estressor, que é o evento que vai produzir esse estresse, né? Então, quando há um diagnóstico de alergia alimentar, né? Esse é um evento estressor, né? Que ele vai provocar estresse nessa família. A gente tem vários tipos de estressores. A gente tem estressores que a gente chama de normativos. O que são estressores normativos? São esses do dia a dia, né? Então, por exemplo, a gente chegou atrasada no trabalho, a gente tá muito atarefado, a gente precisa levar a criança na escola e depois chegar em casa e dar tempo de um trabalho, uma reunião desgastante. Então, são aqueles mais cotidianos. A gente tem os estressores não normativos. O que são estressores não normativos? Aqueles que são imprevisíveis, né? E aí a gente vê a pandemia, né? É um estressor não normativo porque a gente não tem como prever, né? A gente não tinha como prever a pandemia. E, ultimamente, a gente não tem como prever a próxima semana. A gente não sabe como que vai estar a nossa próxima semana. Então, esses eventos que têm a ver com uma imprevisibilidade são não normativos, né? Como a pandemia. A gente também tem os estressores crônicos. Os estressores crônicos estão relacionados com estressores que são de longo prazo. Normalmente, eles estão associados a algum tipo de adoecimento, algum tipo de enfermidade, por exemplo, né, a uma situação que ela perdura por muito tempo e não tem muitas possibilidades de mudança de curto prazo. E aí a gente encaixa um diagnóstico de alergia alimentar, porque ela é um estressor crônico, porque ela está ali dia a dia, junto com os estressores normativos, com os não normativos, e a gente tem os estressores vagos, que são estressores que têm relação com quando, por exemplo, famílias que têm pais que viajam, então o pai está viajando, então ele está presente emocionalmente dentro de casa, mas fisicamente ele não está presente. Então são estressores que são mais difíceis de identificar como um tipo de estressor. Então a gente tem aqui, quando a gente fala de alergia e pandemia, a gente consegue identificar dois tipos de estressores. Os estressores não normativos, que é a pandemia, e estressor crônico, que é a alergia alimentar. Então, se a gente pensar nas famílias que convivem com alergia, elas estão lidando, no mínimo, com dois tipos de estressores nesse momento, um crônico e um normativo, além dos básicos, vamos dizer assim, que são os normativos, que são do nosso dia a dia, que a gente precisa estar lidando com eles, e são mais frequentes na nossa vida. Então, esse desenho aqui é para mostrar. Então, se a gente tem uma criança com alergia alimentar, né, a gente tem todo um contexto, né, desde o círculo mais próximo ao mais distante, de cuidados que a gente precisa ter com essa criança, mas que também podem virar estressores, né? Então, assim, o gerenciamento da alergia alimentar pode gerar estressor um estressor, pode gerar situações delicadas, emocionais mais próximas, com o casal, com o pai, a mãe da criança, com os irmãos, né? Então, essa esfera aqui mais próxima da criança,
ela precisa lidar com a alergia alimentar e com a criança, o que pode gerar estresse. A família estendida, que é a família mais ampla, com os avós, os primos, também precisam estar lidando, né? A escola, os amigos, depois a parte mais ampla, festas, parquinhos, cinema. Em todas essas situações, são diferentes estressores, né, cotidianos, que são acrescidos ao estressor crônico que é gerado pela alergia alimentar, pelo diagnóstico da alergia alimentar. Então, a cada círculo, né, vai se aumentando o número de estressores. E por isso que é importante a gente ampliar a conscientização. Por quê? Porque quanto mais os pais, né, os irmãos, a família mais próxima, a escola, os amigos e a sociedade mais ampla estiver cuidando dessas crianças com alergia, das pessoas que apresentam alergia alimentar ou qualquer necessidade alimentar especial, de forma inclusiva, de uma forma mais empática, isso diminui, né, a capacidade de gerar estresse, né, nessa família que já lida com mais estressores em função, por exemplo, da alergia alimentar, tá? Então, tá aí a relevância. Então, quanto mais tranquilo tiver para a sociedade, mais fácil de lidar. E aí, vamos ver o que acontece com essas famílias, né? A pesquisa que eu realizei no mestrado, ela identificou 5 pontos que a alergia alimentar interfere muito nas famílias aqui no Brasil, que são com a rotina diária. O que seria essa rotina diária? Toda essa questão de substituição dos alimentos, da compra dos alimentos, de como que vai fazer a leitura de rótulo, tudo isso é um estressor. Podem acontecer conflitos internos. O que seriam esses conflitos internos? Sentimento de tristeza, de raiva, de medo da criança ter uma reação, nas mães, né? Principalmente nas mães. Conflitos com marido e filhos, porque nessa pesquisa surgiu também assim, as dificuldades que surgem entre as mães e os pais, né? Os responsáveis por essa criança, na forma de gerenciar a alergia. Há conflitos com a família extensa, que são os avós, os tios, os primos, porque muitas vezes as pessoas não compreendem, não topam fazer a dieta de restrição e a criança acaba ficando em risco e acontecem muitos conflitos. E um sentimento de viver com risco da criança ter uma reação grave, né? E que ninguém veja, é sempre muito constante. Tanto que pesquisas internacionais, elas apontam que... Desculpa, gente, passei aqui. Que 1 em cada 5 mães de alérgicos apresentam um transtorno de ansiedade generalizada. Isso corresponde a 3 vezes a amostra da população em geral. Então, elas têm muito mais chance de ter transtorno de ansiedade generalizada. Os adolescentes também têm uma maior internalização de ansiedade, de depressão, dificuldades relacionais com seus pares, né? Tem um grande impacto na qualidade de vida dos adolescentes e podem surgir aí questões emocionais, psicológicas, principalmente quando a gente fala do cotidiano deles com os pares, com os amigos, né? 1/3 das mães das crianças com alergia alimentar estão acima do limiar para transtorno de pânico e ansiedade social. A alergia alimentar, ela é um preditor positivo para a depressão, está associada a um grave sofrimento psicológico, né? E é um fator crítico para risco percebido em crianças alérgicas, né? E observa-se que intervenções com os pais melhoram a percepção das crianças sobre a alergia alimentar. Então, como vocês podem ver, né, todo esse gerenciamento da alergia para evitar o contato com o alergênico, todos os estressores cotidianos com as diversas esferas com as quais essa família precisa relacionar, isso, independente de pandemia, né, já nos traz esses dados, né?
aumenta chances de ter depressão, aumenta a chance de ansiedade social, aumenta a chance de ansiedade generalizada, de depressão, né? Já falei. Então, assim, aumenta, porque não é fácil esse gerenciamento de longo prazo e lidar com a imprevisibilidade, muitas vezes, porque muitas vezes as mães, as famílias estão num lugar acreditando que estão seguros, mas aí tem um fator que escapou ali, né? Ou escapou pelo fornecedor, ou escapou na rotulagem, ou escapou porque deu uma piscada de olho e a criança encostou em um alimento que não podia. Então, assim, esse fator, esse sentimento de viver com risco que apareceu na pesquisa é um fator que permeia o cotidiano das famílias com crianças que apresentam a alergia alimentar. E aí a gente vai voltar lá nos estressores, né? Já que a gente quer falar um pouco sobre a questão da pandemia. O acúmulo de eventos estressores, mais do que a natureza deles, aumenta o nível do estresse. Então, as pesquisas elas indicam o seguinte, porque às vezes não importa a natureza do evento, mas quanto mais eles estiverem acumulados, eles acontecerem conjuntamente, maior o nível de estresse. Então, se a gente imagina que o quadro emocional das famílias que convivem com alergia alimentar, pai, mãe, familiares próximos à criança e adolescente, aquele lá, agora a gente tem acúmulo de estressor. Por quê? Porque além de chegar a pandemia ela faz com que, por si só, já aumente a possibilidade de transtorno de estresse pós-traumático. Aumenta a ansiedade e a depressão. E aumenta também o isolamento. E ainda acrescido a isso a questão do luto, né? Então, quando a gente está vivendo a pandemia, a gente está vivendo inúmeros estressores. Então, tem famílias, por exemplo, que perderam o trabalho, estão vivendo uma situação de luto, né? Tem uma pessoa cardíaca em casa e um alérgico alimentar, né? Então, assim, o quanto que isso vai intensificando o sofrimento psíquico, né? Por quê? Porque vai tendo esse acúmulo. Então, não é somente uma coisa que ela precisa lidar, um estressor. Não, são vários estressores. Eu aposto que vocês viram aí vários adoecimentos, várias síndromes novas que apareceram com a questão da pandemia e do Covid. Mas, a despeito disso, o que a gente precisa entender é que, quanto maior o número de estressores, mais dificuldade essa família ou essa pessoa pode ter e maior a possibilidade de surgimento de sofrimentos emocionais mais permanentes ou que causam uma desadaptação, vamos dizer assim, né? A pessoa fica mais desadaptada, ela fica fora de uma faixa que a gente chama de faixa de tolerância, ela fica ou muito ansiosa ou muito deprimida, então ela vai para um lado ou para o outro, né? Então, a gente precisa entender que as famílias com alergia alimentar, a gente voltando lá naquele desenho anterior, todas essas esferas com as quais ela precisa lidar, agora ela precisa lidar com o maior, que é a pandemia, que é o Covid, e o Covid ele vai interferir em cada uma dessas esferas. E como ele vai interferir em cada uma dessas esferas, ele vai fazer com que, muitas vezes, formas com as quais a família já tinha se adaptado para lidar com cada um desses aspectos da vida, seja o social mais próximo, o social mais amplo, seja a escola, seja com amigos, agora precisa ser revista de novo. Então, o Covid desequilibrou todo o sistema, que muitas vezes para essa família já é difícil de se organizar, já é difícil estruturar, e aí ela tem que se reorganizar de novo. Então, aí vem uma grande questão para as famílias com alérgicos a alimentos. Então, as situações estressoras, elas vão exigir da gente, elas vão exigir formas de enfrentamento, né? Então, quando tem o aparecimento de uma alergia alimentar, a família ela vai precisar se adaptar, né? E a forma como ela vai enfrentar essa situação vai variar de acordo com os recursos que ela tem e com as possibilidades que ela tem de vivência naquele momento, né?
Então, o enfrentamento é como que vai se manejar e se recuperar desses estressores. Como que a gente vai voltar para uma vida mais adaptada. Então, uma das questões, igual eu falei agora mesmo, do Covid é que o Covid, muitas vezes, ele desestabiliza o pouco que essa família já conseguiu estabilizar, né? Então, quando a gente fala de enfrentamento, então agora as famílias têm que lidar com o enfrentamento da alergia alimentar associada ao enfrentamento da alergia. E onde que esses dois aí vão se cruzar, é o que a gente vai conversar agora. Mas para a gente analisar essa questão do enfrentamento, a gente tem que sempre pensar em duas coisas, fatores de risco e fatores de proteção. Então, quando a gente vai enfrentar qualquer situação, né, a gente pensar assim, olha, quais são os fatores de risco, pensando em alergia e pensando em Covid. Quais são os fatores de proteção? A gente pensando na alergia e pensando no Covid. E isso também a gente pode usar para qualquer situação estressora que vai exigir da gente um enfrentamento. Seja ela a perda de um trabalho, seja ela a perda de um ente querido, que tem acontecido muito ultimamente, né? Que seja um home office, que seja estar com as crianças em casa, vai exigir da gente enfrentamento e a gente sempre tem que pesar essas duas questões na balança. Quais são os fatores de risco e os fatores de proteção. E se a gente for pensar na alergia alimentar, eu coloquei aqui algumas coisas para a gente conversar, que a gente poderia cuidar, né? Então, os fatores que são de risco para a nossa vida, a gente precisa diminuir, né? Então, por exemplo, saúde mental é um fator de risco, né? Então, se a gente for pegar os dados que a gente tem de sofrimento psíquico sem pandemia, que aumenta a ansiedade generalizada, que aumenta a depressão, que aumenta a ansiedade social, que aumenta TEPT, transtorno de estresse pós-traumático, nessas famílias, né? Com o Covid, isso está muito ampliado, né? Porque vira um gatilho. Então, como que a gente pode fazer para diminuir esse fator de risco? Cuidar da saúde mental, né? Então, tudo isso que a gente vê que a gente vê muito nas redes sociais, a gente precisa meditar, fazer atividade física. Não, a gente precisa mesmo, né? Começando por aí. A gente precisa ter um tempo para estar em paz, seja meditando, seja orando, seja estando tranquilo, escutando uma música. Então, as pessoas precisam cuidar disso. Por quê? Porque, nesse momento, a gente precisa cuidar do nosso lado emocional, né? Então, a gente precisa, começando a perceber sintomas de ansiedade, de depressão, procurar ajuda, né? Por quê? Porque esse momento está difícil. Então, quanto mais a gente cuidar da nossa saúde mental, né? A gente vai diminuir esse fator que é de risco, né? Porque tem um grande risco nesse momento da gente se desestabilizar, né? Todos nós, quanto mais as famílias com crianças com alergia alimentar, por exemplo. Então, o ideal é que a gente cuide disso, né? Não se deixe levar pelo cotidiano sem cuidar, né? Uma outra questão é de compras e idas ao mercado. Também, para quem tem alergia, é um fator que aumenta o risco, né? Por quê? Porque tem que comprar mais coisas, né? Tem que ir mais vezes ao supermercado, né? Às vezes não é fácil achar um substituto. Então, isso acaba aumentando o risco de ansiedade, de estresse e risco de se contrair o Covid. Então, como que a gente pode tentar diminuir isso, né? Tentar fazer compra online, se for possível, tentar ir menos vezes aos mercados, tentar formas de conversar com os fornecedores para você saber quando que o produto chega no mercado, né, na loja, para evitar saídas, porque muitas vezes quando sai e volta, as pessoas podem ficar mais ansiosas ou podem correr risco de pegar, né, Covid. Testes de hospitalizações, né? Então, todas as famílias com crianças e adolescentes alérgicos, né? A situação de teste, né? Já é uma situação de ansiedade e de estresse, assim, por si só, né? Aqui eu estou chamando de teste de provocação oral mesmo, os testes que você vai ao hospital e vai ser oferecido o alimento para a criança e vai ver se ela tem reação ou não. Então, assim, esse momento já é.
Então, assim, fazer os testes e hospitalizações, eu estou chamando aqui de quando tem um risco, quando acontece um contato acidental e porventura tem que ter hospitalização, é muito delicado para essas pessoas. Então, é preciso avaliar muito com o médico que está acompanhando, se é um bom momento para fazer o teste, às vezes se a família consegue fazer o teste, né, e ficar bem depois, né? Porque às vezes a família fica tão ansiosa, tão preocupada, às vezes já perdeu alguém na pandemia, então, assim, e que não quer estar lidando com isso agora. Então, a gente tem que avaliar muito a questão de custo-benefício, né? Porque às vezes faz o teste e a família não fica bem, às vezes até o teste sai positivo, mas aquele desgaste é muito grande, né? Naquele momento. Então, acho que isso é muito importante a gente pensar e avaliar com o médico. E muitas vezes de estar atento às questões de contato acidental, né, para diminuir a chance de hospitalização. Que aí está ligado com essa questão de oferecer novos alimentos, que eu acho que é uma outra coisa que precisa ser muito bem avaliada com o médico que está acompanhando. Porque oferecer alimentos novos significa correr o risco de uma reação, né? E como é que essa família vai lidar com essa reação nesse momento, né? A gente passou em um tempo, né, mês passado, em que a gente estava com poucas vagas em hospitais. Então, assim, as famílias teriam esse cuidado, porque senão a gente vai acumular mais estresse, oferece um alimento novo, se a criança apresenta uma alergia a esse alimento, aí precisa ir para o hospital, e aí a família corre um outro risco, e aí sim vai acumulando estresse. Então, assim, a gente já está um bom tempo na pandemia, a gente não vai poder ficar esperando a vida inteira, né, de pandemia, às vezes, para oferecer o alimento, mas que seja muito bem estudado com o médico, que seja muito bem orientado, que seja num momento que a família sinta segurança de fazer. Isso é muito importante. Para quê? Para que esse oferecer o alimento em si não seja mais perturbador ainda, né? A gente sempre fala da alergia assim, que a gente quer que o alimento seja uma coisa boa, né? Então todo o estresse que gira em torno do alimento, já naturalmente nas famílias do alérgico, a gente não quer que acrescente mais, né? Porque isso acaba ficando ruim para a criança, porque ela vai cada vez mais associando alimento e alimentos novos com coisas ruins, né? E se isso acontece no momento ruim, que não dá para hospitalizar, ou que o hospital está cheio, é mais difícil, muitas vezes, inclusive para as crianças, de entenderem caso aconteça alguma situação assim e que não possa ser atendido de uma forma boa, de uma forma adequada no hospital, por exemplo, ou pelo médico que está atendendo. Mas também, né, apesar da gente pensar nesses lados negativos, né, e que a gente tem que avaliar algumas estratégias para diminuir estressores, né, porque eu acho que quando a gente está numa situação dessa, de pandemia, junto com alergia, uma das coisas que a gente precisa pensar é o seguinte, gente, eu preciso diminuir o estressor, né, por quê? Para a vida ficar um pouco menos ansiogênica, para eu ficar menos ansiosa, para eu ficar menos desestabilizado. Então, essas questões que eu acabei de falar, eu acho que precisam ser ponderadas, né, tanto em termos de saúde mental, com o profissional o psicólogo, o terapeuta ocupacional, as pessoas que lidam mais com essa questão de saúde e qualidade de vida, que atendem vocês, precisa ser muito cuidado para a gente ver como que a gente amplia saúde mental nesse momento mesmo, seja lendo, estudando, seja assistindo TV, que seja fazendo atividade física, que é algo que é muito importante, né? Assim como com a equipe de saúde que acompanha a criança e que acompanha cada um de vocês, que seja avaliado esses momentos de testes, de provocação oral, né, de testes de alimentos em casa, que alguns alimentos ou algumas crianças, dependendo do tipo de alergia, até podem fazer, mas que isso seja avaliado com o médico e que seja criado um plano, assim, olha, se acontecer alguma coisa, o que a gente faz, né, para os pais ficarem bem mais tranquilos e seguros e que isso não gere um efeito negativo na criança caso venha acontecer uma reação em função de um teste. Mas a gente também tem 3 coisas que eu coloquei aqui, que são a escola, os eventos sociais e as festas e as possibilidades online,
que tem os seus pontos negativos e que tem os seus pontos positivos para quem tem alergia alimentar, né? Então, assim, a aula online é uma coisa boa, né? As mães podem ficar mais tranquilas, às vezes precisam pensar menos na questão da alimentação na escola, então acaba dando um alívio nesse sentido. Uma outra questão que a aula online ela pode ser favorecedora nesse momento é que a comida ela está um pouco fora das conversas, né? Então, uma preocupação que a gente tem muito é de como é que vai lidar com a comida e com a socialização. Online, a gente socializa sem ficar preocupando com o alimento, né? Então, as crianças têm a oportunidade de estar na escola e focar em outras questões, no estudo, na relação com a professora, nos amigos, em fazer coisas online, e a comida está em segundo plano. Então, isso, a gente pode aproveitar disso em benefício das famílias. Assim, como é que a gente pode usar da online, enquanto ela estiver online, para ser bacana para as crianças, porque é uma oportunidade delas vivenciarem a escola sem ter que ficar preocupando com a hora do lanche, e as famílias também, né? Mas, com relação ao retorno presencial, a gente precisa tomar um pouquinho de cuidado. Por quê? Porque no retorno presencial, eu vejo que tem muitas escolas que estão fazendo lanche dentro da sala, né? O que pode ser um fator de risco para as famílias. Então, assim, a gente vai precisar aumentar a comunicação com o pessoal da escola, né? Porque muitas crianças não vão poder comer nesse ambiente junto com os amigos, vai precisar de mais espaço, porque às vezes na sala o ambiente ainda é muito pequeno, né? Às vezes, normalmente, nas escolas, o refeitório é um pouco maior, então a gente precisa avaliar com a escola o risco, né, de contato cruzado, se a criança vai poder, como que vai ser feito isso, né? Lembrando que agora o álcool gel é a salvação para todos os mundos, mas que a gente precisa trabalhar na escola que não resolve, né? Que é água e sabão, que a gente precisa limpar as mesas, lavar a mão, né, que o álcool ele não vai remover alimento alergênico das mesas, da mão, que eles vão continuar ali, né, não descontamina, né, então é uma outra, pode ser um outro dificultador, assim, né, além do retorno presencial, a questão do álcool gel, né, porque o álcool 70%, porque as pessoas estão muito pensando em função da Covid, e isso pode desviar a atenção da questão da alergia. Então, é preciso estabelecer nas escolas isso, e eu acho que, assim, os coletivos estão aí, eu acho que está trabalhando nisso, eu já vi postagem de vocês disso, para que as escolas saibam na hora de voltar, né, e voltando gradativamente, mas mantendo o mesmo cuidado anterior, não substituindo pelo álcool gel. Né? E o lanche dentro da sala foi o que eu falei. E o retorno presencial é uma outra coisa que as crianças elas vão precisar voltar a essa questão da socialização, face to face, assim, né? Olhando no olho, né? E elas vão precisar voltar a se alimentar junto com os outros amigos. Então a gente precisa tomar o cuidado de educar novamente as nossas crianças, né? Para que elas tenham cuidado, para que elas não compartilhem. Então, a gente vai ter que recomeçar algumas coisas com a escola. Mas eu acho que em momento de que, não sei como que está aí em Piracicaba, mas eu sei que tem muitos lugares que ainda estão online ou que estão híbridos, né? Que vão, pessoal, né? Umas crianças um tempo, né? Depois o outro. Aproveitar desse momento de aula presencial para curtir um pouco de tranquilidade, no sentido assim, pelo menos nisso eu não estou tendo que me preocupar agora. O lanche é o que está na minha casa, eu estou dando isso, e a criança está tendo a oportunidade de estar tendo um evento, vamos dizer assim, que é a aula online, sem precisar ficar preocupando com a questão da comida. Tá? Então, acho que a gente pode pensar tanto no lado que a gente precisa ter o cuidado, mas no lado também que beneficia a gente, porque a criança estando em casa, a gente também está mais seguro, né? Se a gente está mantendo o espaço de dentro da escola, de casa como um espaço seguro, tá? Menos festas, na parte de festa, menos festas, menos preocupações, né? Então, a gente está num período que a gente tem menos socialização, a gente tem menos festas, tem maior distanciamento social. Então, nesse momento, assim, o que a gente pode tirar disso? A gente pode aproveitar para relaxar um pouco,
né? Fala assim, olha, ainda bem, está todo mundo de máscara, a gente não está tendo muito contato físico, o que a gente pode tirar de proveito disso, né? Então, assim, a gente pode participar de eventos e ficar mais distante, e a gente não precisa ficar tão preocupado. Então, acho que, de certa forma, como é que a gente, do limão, a gente faz uma limonada, né? Como é que a gente pode aproveitar disso até para ampliar a socialização? Porque uma das questões das famílias e das crianças com alergia alimentar é muitas vezes que a socialização fica restrita, né? Mas eu acho que nesse momento, o pouco que a gente está socializando, a gente pode usufruir desses momentos para ficar, às vezes, mais tranquilo, porque não vai ter abraço, não vai ter beijo, não tem compartilhamento de lanche, efetivamente, né? Né? Se estiver seguindo um protocolo, vão ter menos festas, né? Então, o que acontece que podem ter menos preocupações. Então, aproveitar desses momentos para dar uma aliviada neste estresse atual associado à alergia à Covid. Mais tempo de tolerância. A gente está tendo menos festas, menos estada nas escolas, então a gente também tem mais tempo para a criança, às vezes, adquirir alguma tolerância. A gente sabe que algumas vão adquirir, outras não, né? Mas a gente tem um tempo aí, vamos ver se ela adquire uma tolerância para quando a vida voltar mais ou menos ao normal, a gente esteja mais tranquilo com relação a traços, né? Como é que a gente vê isso de uma maneira copo meio cheio e não copo meio vazio? Né? Só que também a falta de festas e de eventos e de contato também pode dificultar relacionamento, porque normalmente já é difícil o relacionamento em festas, em eventos das famílias com crianças que têm alergia. Muitas vezes evita-se participar, ou em função da exclusão, ou em função do risco de contato, né, do risco de uma exposição. Então, quanto menos festas, também tem esse lado negativo, porque pode dificultar, né, ainda mais o desenvolvimento desse aspecto relacional da criança e dos pais também, né, e da família como um todo, que às vezes fica mais restrita em função da alergia, o que é ruim, né? Mas eu quis em cada um desses pensar o lado bom e o lado ruim, para a gente ver assim, o que a gente pode aproveitar disso, né? Para também ter um sossego em alguns aspectos, né? Mas pode ampliar. Então, assim, é buscar, neste momento em que as coisas estão mais restritivas, ter um contato, manter um contato com as pessoas mais distantes, mas tentar manter, né? E usar dessa questão de que se tem menos festas, tem menos preocupações, desse afastamento. Eu vou ter uma festa, mas eu vou estar usando máscara, a criança vai estar mais distante, não vai ter tanto compartilhamento de lanche. Então, como é que eu posso usar disso para interagir, né? Ajudar o meu filho a interagir, né? Já que nessa circunstância talvez ele vai estar mais protegido do que antes, na vida normal, né? E quando a gente fala de tablets, mundo digital para as crianças e tudo mais, eu acho que a gente precisa de um tempo, né, para as crianças ficar online. Né? A gente não pode estar liberando o tempo todo, mas eu acho que é uma grande possibilidade de interação. De como é que as interações elas podem acontecer sem necessariamente estar mediadas pela comida. Porque a gente está sempre mediando, né, na nossa cultura, o relacionamento com a comida. É a festa, vamos tomar um cafezinho, vamos ali comer um bolinho, vamos ali... Até o cinema a gente tem a pipoca, tudo a gente... E no online, não necessariamente a gente está envolvendo comida com isso. E as crianças estão aprendendo novas formas de interação que não necessariamente estão relacionadas com comida. E eu acho isso muito bom, principalmente para quem tem restrições alimentares, porque isso diminui um estressor para a criança. Ela não tem que pensar o que eu vou fazer na hora do lanche, de quem eu tenho que ficar longe na hora do lanche. O meu lanche é diferente. Não, eles estão online ali, eles vão ficar online. Quando for comer, né, se alimentar, o que eles fazem? Eu vou ter que almoçar, vou parar aqui um pouquinho. Então, como é que a gente introduz esse online de uma forma positiva? E que a gente, nesse momento que a gente não tem essa interação presencial, a gente usa da interação que acontece nos jogos, pelo WhatsApp, na escola, com as crianças, como oportunidade de ajudar essa criança a interagir. Porque do mesmo jeito que tem problemas quando as crianças vão brincar no parquinho, uma quer isso, a outra quer aquilo, eles não decidem, não conseguem escolher o jogo,
e isso acontece presencialmente, online também acontece. E do mesmo jeito que lá no parquinho, muitas vezes a gente media isso com as crianças, a gente pode mediar também online. Estando atento, não é entregar o iPad para a criança ou o joguinho para ela brincar com o amigo online, porque tem muitas que brincam online, e deixar eles lá sozinhos. Não, é ficar de olho, escutar, ver se tem alguma coisa para intervir, né? Para ajudar essa criança a se conectar e manter um nível de desenvolvimento social mesmo nesses tempos de pandemia, né? E aí ela vai conectar com segurança, né? Por quê? Com segurança com relação à alimentação, né? Porque a alimentação ela não vai estar envolvida, né? E aí a criança conecta mesmo? Conecta mesmo com interações online, ela faz vínculo online, ela consegue desenvolver um relacionamento online? Consegue, gente, né? A Heloíse falou ali que eu fiz a Liga da Alergia, né, que eu encontro com as crianças, ele foi todo online, porque foi na pandemia, né, quando eu achava ainda que a pandemia ia durar só até agosto e setembro do ano passado. Então, assim, as meninas se conectaram, elas tiveram um vínculo, elas se vincularam a mim, né? Isso acontece e se estabeleceu um relacionamento. E é um relacionamento diferente do que a gente está acostumado a ter e a viver, né? O meu filho, ele virou para mim esse ano e falou assim, ai, minha melhor professora de todas foi a desse ano. Não, ele adora ela. Sabe quantas vezes que ele já viu ela? Ele nunca viu. Ele nunca foi nem um dia presencial ainda. Então, assim, ele nunca esteve com ela. E com as outras todas, ele esteve todos os dias, menos no ano passado, né? Mas todas as outras, ele teve um convívio presencial, né? E ele soltou isso do nada. E ele gosta muito dessa professora, né? Mas o que acontece? Que foi uma coisa que eu não falei aqui da escola. A criança, quando ela está online, muitas vezes ela tem a chance de ser, dependendo da professora, de ser vista. Porque é uma comunicação, assim, a professora e a câmera, e ele mesmo. Né? A criança pode ser mais vista, ela pode ser mais escutada, dependendo do professor ou da professora que ela está, né? E tem uma oportunidade de uma vivência social que ela não está permeada pela alergia. Eu acho que o principal, sei lá, pulo do gato, a principal coisa que a gente pode usufruir, eu acho que dessa pandemia, é como é que a gente faz com que a gente estabeleça relações diferentes, que não necessariamente vão estar permeados pela alergia, permeados por alimentos, permeados por situações de exclusão, mas que a gente possa estar ali usando das ferramentas digitais, né, as crianças, para que elas possam simplesmente só relacionar e não estar preocupada com essa questão da alergia, né? Que é o que eu quis dizer assim, olha, o frio pode ser quente, né? Então assim, ter menos festas, menos eventos, também pode significar assim, vamos dar um tempo para a gente e vamos nos preocupar menos nesse momento, porque na verdade já tem muitas outras coisas para preocupar, né? Com a questão do aumento do estresse, com o aumento da ansiedade, com o aumento da depressão, com o aumento a chance desse aumento, em virtude desse monte de estressores que a gente está vivendo. E ainda mais uma família que convive com alergia alimentar. Então, assim, por que psicologia, né? Estudar sobre alergia alimentar? Muita gente me pergunta assim, o que você está fazendo aí? Por que é que você pesquisa sobre isso? Por que você trabalha com isso, né? Porque a psicologia, ela quer ajudar as pessoas a ter uma melhor qualidade de vida, né? E para a gente ter uma melhor qualidade de vida, quando a gente pensa num contexto crônico da alergia, que é um contexto de anos cuidando e gerenciando todos os cuidados que envolvem a alergia, a gente tem que pensar em prevenção e promoção de saúde, né? A gente tem que ver assim, olha, de que forma eu posso prevenir, né? Algum estabelecimento de algum sofrimento psíquico e promover a saúde dessa família, né? Então, quando a gente fala assim, olha,
Vamos ver uma forma de evitar ficar saindo tanto para ir no mercado, se for possível, ou ir o menos possível, porque a gente quer prevenir e promover saúde, porque se a gente lidar com alergia e mais um membro da família com Covid, a gente aumenta muito mais as chances de estressor, né? A gente diminui a qualidade de vida dessa família, né? A gente quer, na psicologia, diminuir os impactos psicossociais, né? Quem convive com alergia tem que lidar com todas aquelas esferas, então tem problemas com a família, muitas vezes, aumenta a questão financeira, problema financeiro, porque muitas vezes tem que diminuir a carga horária de trabalho para ficar mais com a criança, muitas vezes não, o custo dos alimentos muitas vezes é maior, né? Então a gente tem um impacto financeiro, a gente tem impacto na própria vida familiar, no cotidiano da vida familiar, que precisa mudar hábitos e valores. Então a gente quer ajudar, não de uma forma geral, mas às vezes assim, pessoa a pessoa, família por família, para entender assim, o que essa família precisa para melhorar a qualidade de vida dela. Porque às vezes o que uma família precisa não é o que a outra família precisa. Então muitas vezes as pessoas esperam umas receitas prontas, né, da gente. Tem que fazer isso, tem que empoderar, tem que enfrentar positivamente. Não, né? Porque assim, nem é enfrentar positivamente, a gente tem que ter um enfrentamento adaptativo, de como é que a gente ajuda essa família a se adaptar à situação, de forma que essa adaptação gere uma melhor qualidade de vida, que diminui os impactos, que ela tem mais qualidade de vida e saúde, né? E às vezes o que é saúde para uma família não é para outra. Às vezes para uma família vai ser muito melhor, por exemplo, né, que te retirar todos os alimentos de dentro da casa e não ter nenhum. Não, mas às vezes para uma família precisa de ter, sei lá, uma caixinha lá com o alimento para que um da família possa comer de vez em quando, né? E avaliar riscos, avaliar fator de proteção, avaliar custo-benefício. Isso é individual para cada pessoa, para cada família, né? Então, e por isso que a psicologia está nisso, né? Então, por exemplo, quando a gente está pensando agora no doutorado, trabalhando um pouco com a escola, né, com essa intervenção que foi feita em algumas escolas, a gente vê assim, como que facilita a vida de cada escola. Então, por exemplo, eu apliquei em 4 escolas. Cada escola tinha um caminho para lidar melhor com a alergia. E às vezes um caminho não é o mesmo caminho para outra escola, não é um caminho para outra escola. Mas como é que eles constroem isso juntos para garantir a segurança da criança e para garantir também que ela tenha cuidados caso ela tenha uma reação acidental, né? Então, a psicologia ela é para ajudar a entender a forma de funcionar cada pessoa e de entender como minimizar esses impactos, né, desses estressores, sejam os estressores que foram gerados pela alergia e agora não tem como a gente dissociar, que são os da alergia com Covid, né? Então, por exemplo, eu tenho uma família que eu atendo que os pais são muito preocupados, eles fazem isolamento muito certinho e tudo, né? Eles estão com dificuldades de oferecer alimentos novos para a criança, né? Eles vão precisar oferecer em algum momento, mas talvez precise ser avaliado assim, que tipo de alimento vai ser oferecido, né? Vai ser aqueles com mais chance de reação alérgica, com menos chance de reação alérgica? Porque para essa família que o filho tem alergia a leite, fazer um TPO de leite agora, eu acredito que ela vai se desorganizar tanto emocionalmente que, assim, eu não sei se isso vai ser bom nem para a família, nem para a criança. Não sei nem se eles dão conta emocionalmente disso. Mas, às vezes, oferecer uma laranja, né? Oferecer um abacate, ou oferecer, sei lá, um alimento que o médico acredite que tem menos chance para essa criança, né? Uma chance muito mínima de ter uma reação, talvez seja mais tranquilo. Então, não tem como a gente dissociar agora a pandemia da nossa vida, né? Acho que a nossa vida nunca vai ser a mesma, a gente estava falando isso um pouquinho antes de começar aqui, né? A nossa vida online, eu acho que ela veio para ficar, e eu acho que a gente tem que tirar proveito dela, né? Ela tem muitas coisas ruins, né? Mas ela tem muitas coisas boas. Então, por exemplo, várias pessoas de vários lugares podem estar presentes aqui hoje, não necessariamente de Piracicaba,
né? Eu tive no primeiro evento de Piracicaba, da primeira semana, foi ótimo, foi lindo, estava lotado, estava incrível, né? Mas foi para ir, né? Então, assim, hoje a gente tem a oportunidade de oferecer, né, uma semana como essa, que vocês, né, montaram aí com muito carinho, que o coletivo sempre vem buscando, e hoje vocês têm a oportunidade de oferecer para o país inteiro, né? Ou para quem quiser assistir no mundo. Mas, então, é ver o seguinte, a gente tem muitos estressores com a pandemia e com a alergia, mas a gente precisa ver o seguinte, de que forma que eu vou minimizar esses efeitos, né? Com atividade física, com escolha de tempo para vocês, com terapia, se for preciso, né? Muitas pessoas ainda têm um preconceito em relação a buscar ajuda psicológica, mas é melhor a gente buscar ajuda psicológica preventivamente, aqui, ó, né? Eu até coloquei a palavra prevenção, preventivamente, do que quando tem alguma coisa mais delicada, né, já instalado, seja uma ansiedade generalizada, seja uma depressão mais expressiva, né? É muito melhor, né? Cuidem de vocês, né? Vá refazendo com a escola o contrato com as crianças à medida que elas forem voltando para as escolas, né? E principalmente com relação à questão do lanche, de onde que vai ser feito o lanche, de como que vai ser higienizado as mesas e todo esse trabalho que já vem sendo feito, né? Mas a gente tem que pegar esse lado de possibilidades, né? De possibilidade online, das crianças fazerem amigos online, né? Claro que com um limite, com a nossa supervisão, eu brinco que a gente tem que ficar de olho, né? Mas como é que a gente pode usar dessas transformações para a gente inaugurar novas formas de ser e de relacionar, né? Eu sempre brinco, falo assim, que com a alergia a gente não tem negociação, né? Se o cuidado é esse. Se tem que evitar o leite, tem que evitar o leite. Mas os relacionamentos, eles são negociáveis, né? Então, a gente pode também negociar relacionamentos online, encontros online, até para favorecer para a gente, para as crianças, neste momento, né? Para que elas possam continuar tendo interações, né? Com segurança com relação a alimentos e com segurança em relação ao Covid também, né? Opa! E no mais, eu queria agradecer a oportunidade mais uma vez de estar aqui, né? E vou abrir para a gente poder conversar, para a gente, né, se tiver alguma dúvida, e espero ter ajudado vocês um pouquinho a refletir e trazer uma perspectiva um pouco de copo um pouco cheio, né, para a gente lidar e enfrentar essa pandemia e a alergia alimentar. Obrigada. Vou parar aqui a apresentação. Obrigada, Érica. Nesse dia com várias Éricas. Obrigada, Érica. A gente teve algumas questões aqui no nosso, dentro do grupo do Zoom e lá no chat do YouTube. Eu vou tentar repassar. As primeiras perguntas são de um grupo de coletivos da Jureia, no litoral sul aqui de São Paulo. Tem uma questão que é quais tipos de alergia eles estariam diretamente relacionados a fatores emocionais. Uhum. E eu acho que tem uma relação grande com uma outra pergunta que veio lá do YouTube do Marcelo Bandeira, que se pode considerar o estresse como um dos fatores determinantes para o surgimento da alergia. Essas perguntas são bem comuns, né? Uhum. Então vamos começar com elas, depois a gente tem outras, aí eu vou falando. Tá. Então, aqui, ó, quais tipos de alergia estão relacionados aqui a fatores emocionais? Todas elas geram impacto, né? Mas os estudos, eles mostram que quanto maior o número de alergênicos e quanto mais grave a reação, maior o impacto, né? Então, maior a chance de desenvolver transtorno de ansiedade, de depressão, nas famílias que têm alergias múltiplas e que a reação é grave, né? Mas isso não quer dizer que nas outras também não tem, mas a chance, ela é maior, tá? O estresse e a alergia
uma alergia, a pessoa pode estar mais susceptível a apresentar uma reação alérgica também em situações de estresse. Então, tem alguns estudos que eles mostram que muitas vezes a chance da pessoa ter uma reação alérgica mais grave e dentro do avião é maior. Por quê? Porque na hora que você está viajando, você tem o estressor da viagem. Então, pode ser que essa reação ela possa acontecer e ela possa acontecer de uma forma mais intensa em função da mudança, do voo, da viagem. Então, tem alguns estudos assim, mas não que uma pessoa vai se tornar alérgica em função do estresse. Né? Acho que sim, tem vários fatores que podem levar a pessoa a ter alergia alimentar, mas enfim, mas não necessariamente correlacionado diretamente com estresse. Antes de continuar, queria agradecer a presença da Nancy Tami, que foi quem fez toda a aprovação da tramitação dessa semana de conscientização de alergia alimentar para a gente, e é sempre bacana ter a presença dela por aqui. Obrigada, Nancy. Tem mais uma pergunta desse coletivo da Jureia, que é que tipos de alergias estão ligados às particularidades e especificidades dos organismos de cada indivíduo. Como é que acho que tem essa relação que a alergia é muito individual, né? Sim, eu não entendi muito a pergunta, mas assim, qual tipo de alergia? Como é que você relaciona a alergia com as particularidades de cada organismo? Talvez eles queiram se referir a quais são as mais prevalentes na infância e na vida adulta. Talvez tenha um sentido nesse sentido. Eu pensei até, assim, a alergia, ela tem mais comuns, né? Tem umas alergias mais comuns na infância, outras na idade adulta. E a gente também tem umas prevalências de alergia alimentar, dependendo da região que a pessoa mora também, né? Então, aqui no Brasil, por exemplo, o leite é um grande vilão, né? Então, principalmente para as crianças, mas para os mais velhos a gente vê a questão do camarão, castanhas, né? São alergias que normalmente elas persistem ao longo da vida. No hemisfério norte, por exemplo, né? Estados Unidos, Canadá, a gente vê como um grande vilão amendoim. Né? Então, a prevalência da alergia em relação ao organismo, né, que eu entendi um pouco assim, né, também tem a ver com essa questão do lugar que a pessoa mora, do que ela come, né? Mas eu não sou a médica especialista, então, assim, talvez teria alguém que pudesse dar uma explicação melhor, assim, né? Amanhã nós vamos ter aqui a presença da doutora Elaine, que é especialista em alergia alimentar, e ela vai abordar um pouco desse assunto. Então, para todo mundo ficar ligado. Mas aqui o que a gente sabe normalmente é que normalmente são 8 alérgenos, né, que a gente tem mundialmente aí que causam grandes quantidades de alergia, né? Sendo o leite, o trigo, a soja, bastante comuns e bem disseminado no mundo todo, e como mesmo a Érica falou, existem algumas coisas que são mais comuns em adultos, que são alergias mais persistentes, como, por exemplo, camarão, amendoim, né? No Brasil não tem um estudo até o momento, né, finalizado sobre quais seriam os alérgenos mais persistentes no Brasil, mas, por exemplo, aqui a gente tem alergia a milho, que é uma coisa que não é muito comum em outros países, e aqui no Brasil é. Então, para quem quiser saber mais, amanhã a doutora Elaine vai estar aí e ela pode responder essas perguntas direitinho. Também tem uma questão da Adriane, se a pandemia, falando das crianças em casa, né, naquele momento, a pandemia em casa é um ambiente seguro, isolado, controlado. É bem interessante, assim, que você começou a apresentar, eu ri um pouco, assim, internamente, de eu que não posso comer glúten, como isso de ficar em casa, todo mundo fica em casa, a gente está em casa, tudo é em casa, tem uma parte realmente do comer que parece que não sumiu, né? Mas, ao mesmo tempo, é isso, né? É isolado, né?
Estamos Sim. em isolamento. Então, a volta ao convívio pode ser um evento estressor? Como fazer para que o retorno não seja um gatilho para as crianças e seus familiares? E eu adiantaria para os adultos também, tá, Érica? Por favor, Sim. adorei essa pergunta. Sim, eu acho que assim, pode ser sim, né? Mas como eu imagino que o retorno vai sendo muito gradual, né? Eu acho que o evento é um evento estressor, mas se a gente for fazendo isso gradualmente, né? E meio que desensibilizando a nossa volta, assim, de pouquinho a pouquinho, a gente pode tentar diminuir esse estressor. Então, a gente vai precisar, igual a gente, né, eu falei um pouquinho, a gente vai precisar relembrar as crianças, os adultos de como conviver. A gente vai ter ficado muito tempo sem, né, sem contato. Então, a gente vai ter que meio que aprender a andar de bicicleta de novo, né? A gente sabe, mas é aquele primeiro momento de estranhamento, né? Então, assim, pode ser um estressor, mas eu sugiro que a gente vá fazendo as coisas aos poucos, à medida que a gente for conseguindo ir liberando, que a gente fosse conseguindo retomando o contato social, que a gente vá retomando aos poucos para a gente se acostumar novamente. Porque não só em relação à alergia à comida, mas todas as pessoas que fizeram muitas essas restrições do isolamento, né, durante esse período, à medida que as coisas forem voltando, vai gerar um estranhamento e vão precisar se ir reconectando socialmente, se reconectar com o presencial, né? Então vai ter que ser bem, eu sugiro pouco a pouco, assim, de não fazer, né, tô bem em casa, agora liberei tudo, então beleza, então agora vamos para a vida. Aí eu acho que sim vai gerar um estresse, né? Mas eu acho que se a gente for fazendo coisa pouquinho a pouquinho, né, saindo pequenos eventos, mas todas aquelas questões anteriores que a gente vivia no mundo normal, eles vão voltar a acontecer. Então, assim, problemas de inclusão, problemas com os amigos, enfim, né? Isso pode acontecer. Eu queria só falar alguma coisa a respeito disso, né? Aqui em Piracicaba a gente está num sistema híbrido de retorno, né? As crianças estão voltando aos poucos, algumas crianças já voltaram, e tem sempre dois lados, né? Ao mesmo tempo que a gente sabe o quanto é difícil, porque você já antevê as reações que vão poder acontecer, a gente antevê os problemas de novo, né, da alimentação escolar e tudo mais. Tem a outra questão que a alternativa de ficar em casa para as crianças está sendo bastante desafiadora, bastante difícil. Eu tenho percebido isso pelos meus filhos e pelos relatos que eu escuto também. Está sendo muito, emocionalmente muito difícil para os pequenos. Então, eu imagino que daqui a uns 15 anos a psicologia vai ter que tratar desse assunto dos sobreviventes da pandemia com um olhar muito mais delicado, porque a gente não sabe o que vem por aí, né? Como que você, atendendo assim no consultório, como que você está enxergando essa questão? Né? O que tem vindo para você com relação a isso? Tá. As crianças estão cansadas, assim como a gente também, só que assim, a gente tem um recurso cognitivo, né, de pensar assim, não, essa é a única opção que a gente tem para hoje, né? E muitas vezes isso para a criança, ela não tem ainda um desenvolvimento cerebral que faça com que ela entenda isso, né? E que fique tranquila com isso. Então, a maioria das crianças está sofrendo muito, né? A maior pergunta, né, que sempre todo mundo me pergunta volta para a escola ou não volta para a escola, né? É a pergunta que mais chega para mim de clientes e tudo mais. Eu acho que isso é uma decisão muito individual e muito particular, né? Porque eu acho que depende de como que a família vai encarar, porque se ir para a escola não é um estressor para a família, eu acho que tem que ir, né? De a gente pegar nessa linha do estressor. Mas tem famílias que enviar para a escola é um estressor, né? Porque isso vai ativar um gatilho de receio, enfim, de tudo mais. Então, acho que sim, tudo isso tem que ser avaliado muito caso a caso. A gente vai ter que estudar muita coisa, até porque saiu um documento da Unicef falando que as crianças elas podem atrasar o desenvolvimento em até 5 anos em função da pandemia. Então, assim,
há um atraso social, há um atraso de desenvolvimento, né? As crianças não estão aprendendo como aprendiam na escola, né? Então, assim, desenvolvendo cognitivamente, desenvolvendo afetivamente, desenvolvendo relacionalmente. Então, todos esses três. Então, assim, as crianças, as famílias precisam avaliar, né? Qual o estressor menor ali naquele momento, né? Para enviar ou não. E como que é estar em casa, na aula online, e ajudar as crianças, eu acho que assim, a lidar e a enfrentar essa situação, porque eu acho que às vezes, muitas vezes a gente precisa lidar com situações muito ruins na vida da gente, né? E a gente está lidando com uma situação muito ruim na nossa vida, né? E como é que esse aprendizado talvez vá tornar essas crianças mais resilientes também no futuro, né? Eu tento ver um lado positivo nisso. Eu acho que assim, vai ter um prejuízo, né? Mas como é que a gente pode ensinar essas crianças a falar assim, não, é isso que a gente tem que fazer, a nossa prioridade agora é essa, é ruim, mas é bom, é o que está dando para ser feito. E como é que a gente ensina isso para a criança, assim? A gente sempre falou muito assim, como que a gente vai lidar com limite com criança, né? Então, assim, se a criança precisa estar, às vezes, uma semana em casa, uma semana na escola, em função da situação, assim, como é que a gente ajuda essa criança a enfrentar e se adaptar a essa realidade para que ela vá construir, vá vendo que a vida tem limites, né? E que eu acho que isso é uma grande forma. Mas eu acho que, assim, essa mescla está sendo muito benéfica agora nesse momento, de ir uma forma híbrida, voltar, né, ir para a escola, voltar, porque a criança tem essa oportunidade de estar retornando aos poucos a essa convivência de uma maneira gradual, né? Até que as coisas se estabilizem por aqui, né? Tem uma outra questão aqui da Nayara. Ela pergunta se pode ser que algum adulto ou criança desenvolva uma alergia durante a pandemia, ou se a pessoa tira algum alimento e volta a se alimentar com aquele alimento novamente, pode acontecer algum estranhamento no organismo. Tá. Aqui eu posso te responder com seguridade, assim, é que pode desenvolver alguma alergia na pandemia, não por causa da pandemia, mas porque ia desenvolver mesmo, tanto adulto quanto criança, né? O meu filho teve reação a corante vermelho artificial, ele teve num Halloween, com 6 anos. Então, podia ter sido agora, né? Então, isso não tem... pode acontecer em qualquer momento. E qual que é a outra pergunta, Érica? Espera que eu esqueci, que essa aqui eu não sei responder. Se alguma pessoa tira o alimento e volta a se alimentar com aquele alimento novamente, pode acontecer algum estranhamento do organismo. Tá, o que eu sei é que se você fica muito tempo sem aquele alimento, pode, sei lá, anos, eu não sei qual tempo específico, se você retornar com esse alimento, né, o seu corpo muitas vezes não reconhece que é um alimento que você já comeu. E aí pode ter a alergia. Então, por exemplo, a pessoa comeu um camarão com 5 anos de idade, voltou a comer com 17, né, com 15, sei lá. Então, o seu organismo não o reconhece como um alimento que você já comeu e não teve reação, e você pode ter. Né? Mas eu acho que a doutora amanhã pode te explicar melhor isso e te dar uma resposta mais assertiva. Tem uma outra, que essa foi uma pergunta minha, fiquei pensando naquele sentimento de viver com risco, né? Então, isso é uma coisa muito, muito, muito forte para quem tem restrição alimentar, e é uma coisa que eu percebo que as pessoas não conseguiam compreender. Acho que é uma das coisas mais difíceis de quem não tem o problema compreender o que é esse sentimento de viver com risco. Ao mesmo tempo, agora com a pandemia, acho que todo mundo aprendeu o que é isso, né? Sim, eu de diversas formas. Então, eu me vi em alguns momentos de vendo gente que não tem restrição alimentar dizendo sobre esse sentimento e pensando comigo, então, é isso, né?
será que é possível comparar esses estresses e aproveitar esse aprendizado de algum jeito, ou os estresses são incomparáveis? Assim, daqui a pouco vai todo mundo ter esquecido quando passar a pandemia, porque a pandemia passa e a restrição alimentar da doença celíaca, por exemplo, não, é uma frase que eu tenho usado, né? Como é que a Sim. gente, como é que a gente pode aproveitar dessa conversa? Ô, Érica, eu acho que assim é uma chance, uma oportunidade que a gente tem de ver se as pessoas conseguem ficar mais empáticas, né? Porque eu acho que assim, viveu na pele, né? Então, assim, essa questão do contato, né? De ter que passar o álcool gel, de ter que se limpar, de ter que limpar as coisas em função do Covid, e que é muito similar com o que se vive, né? Quando se tem uma restrição, seja celíaco, alérgico, enfim, né? Eu acho que é uma oportunidade que a gente tem, um exemplo para a gente usar para sensibilizar, né? Eu espero que as pessoas consigam se sensibilizar, né? Então, assim, a gente está nesse caminho, tentando de formiguinha, para que as pessoas se sensibilizem. Eu acho que essa comparação é um ótimo exemplo, né? Não necessariamente tem que estar do mesmo nível ou comparável, mas, assim, é o melhor exemplo que eu acho que a gente já teve até hoje para tentar mostrar claramente o que é contato cruzado, o que é contaminação cruzada, enfim, né? Eu acho que assim não tem exemplo melhor. Eu acho que é um exemplo que a gente tem que ficar batendo na tecla da agora até nos próximos 5 anos para ver se fica, se sensibiliza. Miele, tem alguma pergunta? Elô? Comentários? Eu queria, na verdade, dizer que ia ser muito bom, ia ser muito potente se a gente realmente que essa é uma ferramenta de conscientização muito importante, né? Seria muito potente se a gente tivesse um tempo que propiciasse que a gente falasse de inclusão, né? Porque ao mesmo tempo que a gente está vivendo uma situação assim pandêmica, terrível, né? Com muita tristeza, muito sofrimento, me parece que a gente ainda não consegue sensibilizar as outras pessoas de incluir, né? Ainda fica, mas seria maravilhoso se a gente conseguisse conscientizar, né? Eu vi aqui que tem uma pergunta quais as melhores ferramentas, estratégias para desenvolver essa conscientização. E eu acho que a conscientização passa por isso que a gente está fazendo. A Semana da Conscientização é uma semana criada para difundir o assunto da alergia alimentar, para dar ferramentas para as pessoas que nunca ouviram falar do assunto ter contato com isso e tirar algumas dúvidas. Essa semana também ela já é muito importante para famílias que convivem com restrições alimentares e que às vezes vivem a situação de que a família extensa, ou os próprios, né, dentro da sua própria casa, você não tem um entendimento de quão grave é aquela reação alérgica, e só um pouquinho não tem problema, é só um pouquinho, qual o problema de só um pouquinho? Não é mesmo? Então, eu acho que a Semana de Conscientização ela entra nesse ponto, de trazer diferentes visões sobre o mesmo tema da alergia alimentar, para mostrar para todo mundo o quanto a alergia alimentar, uma restrição alimentar, seja ela advinda da alergia, doença celíaca ou qualquer outra, transforma a vida das pessoas e que passam por isso todos os dias, né? Então, que bom se tivesse uma semana de conscientização da alergia alimentar federal, que se pudesse falar sobre essa questão amplamente e trazer qual é a dificuldade, né, da inclusão, porque eu vejo, todo mundo deve ter acompanhado recentemente, né, algumas legislações tentando fazer com que as crianças que têm questões cognitivas não voltassem para as escolas e tal, e isso é uma coisa que o alérgico alimentar também sofre. Quantas vezes eu, como mãe de alérgico, já não ouvi, mas por que não faz uma classe só para alérgico? Mas por que não faz uma escola só para alérgico? Não era mais fácil se tivesse separado?
A gente tem que entender que, enquanto sociedade, não dá para a gente viver separado e que viver com o diferente só traz coisas positivas, né? Então, conscientização passa por isso, passa para a gente mostrar as nossas dificuldades e apontar, olha, esse é o problema, esse é o ponto, como que a gente faz? É assim que chega nos governantes, é assim que a gente chega no município, trazendo e ampliando a consciência para cada vez mais pessoas poderem falar sobre esse assunto e entenderem o que a gente passa e também se juntarem nessa luta, né? Érica, você é de outra cidade, você é de Jundiaí, como que é essa situação aí na sua cidade? Aqui em Piracicaba a gente pode falar, mas e aí em Jundiaí, o que você sabe sobre isso? Como que funciona aí a questão do acolhimento de crianças com restrições alimentares de forma geral? Você podia falar um pouquinho sobre isso para a gente? Tá, eu acho que aqui em Jundiaí, eles... acho que como acho que, enfim, eu imagino que seja em muitos lugares, né? Assim, tem o acolhimento, o departamento no sentido assim, o departamento de alimentação e nutrição, eles oferecem as substituições, eles oferecem, mas a gente percebe que nas escolas a gente tem profissionais que são mais conscientizados, profissionais que são menos conscientizados, profissionais que precisam de treinamento e de orientação, né? Então, a gente viu na pesquisa, assim, a pesquisa foi feita em 2019, tá, gente? Então, graças a Deus, senão não teria feito. Ela terminou no final de 2019, então eu fiz uma intervenção em escolas, né? Então, o que foi percebido durante esses encontros é que a maioria dos profissionais, durante os encontros até o final, né, dos trabalhos, eles foram aumentando a conscientização. E eles foram se envolvendo mais com o tema e eles foram propondo formas de melhoria de comunicação, formas de melhorias de estratégias para evitar equívocos, trocas de prato, alimentação inadequada. Eles começaram a pensar na inclusão dos alunos em relação a, principalmente, atividades pedagógicas, né? Porque no início da pesquisa a gente faz uma pergunta se eles... pensam, né, muitas vezes nas atividades pedagógicas, levando em consideração a alergia, muitas vezes não, né, então eles terminaram pensando em atividades pedagógicas que envolveriam as crianças também, favorecendo a inclusão, mas o que a gente vê é que, juntando até um pouquinho com o que a Érica falou, né, é que às vezes para algumas pessoas a conscientização é mais difícil, né, então essa coisa de só um pouquinho faz mal para alergia, né, que a pessoa fala assim, só um pouquinho não faz mal. Igual na Covid, as pessoas falam, só andar um pouquinho sem máscara não tem problema. Só alguns encontros e umas festinhas de vez em quando não tem problema, né? Então, às vezes é difícil para a gente conscientizar algumas pessoas ou sensibilizar em relação a alguns temas, né? Por isso é importante esse trabalho de formiguinha que a gente vai conseguindo, que a gente vai fazendo e vai conseguindo pouco a pouco, mas a gente também ter consciência, assim, que a gente não vai, talvez, conseguir atingir todo mundo, mas que a gente consiga atingir a maior parte das pessoas com esse trabalho, né? Então, o que eu percebo aqui, a maioria dos profissionais da educação, eles precisam de formação, que com a formação, com o treinamento, é uma oportunidade que a gente tem, e é isso que vocês vêm fazendo, de ampliar a conscientização, de trazer informação, de desmistificar algumas coisas, né? De que é muito trabalhoso, de que é muito complicado, de que, nossa, como é que a gente vai pensar no outro? Não, gente, vamos pensar, né? Vamos criar um protocolo, já que é difícil, vamos criar, olha, quando entra tem que fazer isso, e para facilitar o dia a dia, o manejo ali no dia a dia. Então, se a gente cria algumas estratégias, elas podem facilitar muito o dia a dia na escola, né? E desmistificar essa questão, né? Então, assim, não tem uma segregação né? Eu não percebi isso na pesquisa, assim, de querer segregar os alunos, mas uma dificuldade, e principalmente do conhecimento mesmo, principalmente dos educadores mesmo, dos demais funcionários da escola, mais do que a cozinha, o pessoal da cozinha estava mais bem orientado, né, da alergia, do contato cruzado e tudo mais, mas era como se tem uma segregação, a cozinha é cozinha, a alergia é cozinha, né, não tem outro espaço, né, se tem algum problema da alergia é na cozinha, né, mas eu acho que essa busca de conscientizar, de falar mais de alergia, de ter formação, de ter orientação,
para os profissionais podem contribuir muito. Não sei se te respondi. Cadê? Tem uma outra questão aqui que eu vou dividir entre a Heloíse e a Érica. Tá. Que é uma questão sobre alergia e intolerância, né? Alergia e intolerância alimentar, o que tem de igual, o que tem de diferente. Aí eu pedi para a Elo explicar um pouquinho do ponto de vista da saúde, assim, e a Érica do ponto de vista da saúde mental. Tá bom. Da psicologia, pode ser? Pode. Então, quando a gente está falando de alergia e intolerância, são duas coisas diferentes, né? Alergia é um processo que o nosso organismo faz mediado por células do sistema imunológico. Então, sempre que está se falando de alergia alimentar, tem alguma coisa a ver com o sistema imunológico. São células do sistema imunológico, pode ser elas as imunoglobulinas Z, que todo mundo fala, mas tem outras células que estão envolvidas também. É diferente de intolerância. Intolerância significa uma dificuldade de uma digestão enzimática de uma determinada coisa. Então, a gente está falando de alergia, a gente está falando de proteína, sempre, né? E quando está falando de intolerância, a gente está falando, geralmente, são açúcares. Então, as pessoas têm intolerância à lactose, ou seja, elas não podem com a lactose, né? Que é o açúcar do leite. Então, para digerir a lactose, tem uma enzima que chama lactase. Então, se a pessoa tem intolerância à lactose, ela pode consumir leite de vaca. Pode consumir leite de vaca. Pode ser necessário adicionar a enzima e o limiar vai depender de cada pessoa. Na alergia alimentar, é diferente. Uma pessoa com alergia à proteína do leite, ela tem alergia àquelas proteínas todas que fazem parte do leite da vaca. Então, ela não pode tomar um leite sem lactose. Ela não pode tomar o leite da vaca, ela não pode tomar o leite da cabra, ela não pode tomar o leite, sei lá, da búfala ou qualquer outro animal, porque ela tem alergia àquelas proteínas que são todas muito parecidas nos leites dos mamíferos. E aí, não adianta colocar lactase, porque não vai adiantar nada, e o organismo daquela pessoa, ele vai responder sim ou não. Tem leite, tem reação. Não tem leite, não tem reação. Então, por isso, para o alérgico, qualquer coisinha, qualquer pouquinho, vai desencadear uma alergia, vai desencadear uma resposta imunológica. Não tem graus, não é graus, é sim ou não. Tem a pessoa alérgica, ela não tem graus de alergia, ela é alérgica sim, alérgica não, é uma chave, entendeu? É a mesma coisa que vira chave. Na intolerância, sim. Intolerância há graus de intolerância. Tem pessoas que têm mais intolerância e menos intolerância. Aí você ajusta a quantidade de enzima. Então, tem gente que é lactose, tem gente que é alguns tipos de outros açúcares também, que tem que usar outras enzimas. Então, é isso que acontece. Basicamente, mas amanhã a doutora Elaine vai voltar e vai falar bem especificamente. Se vocês tiverem dúvidas, anotem dúvidas referentes a isso, porque amanhã ela vai falar tudo bem explicadinho, todas essas questões de saúde que vocês querem saber. E sobre a questão emocional, a única diferença que acontece é o sentimento, muitas vezes, de viver em risco, que não acontece no intolerante, né? Porque ele não tem uma questão com a vida ali, eminente. Normalmente não está, mas a sensação de exclusão, a dificuldade alimentar, principalmente nas crianças, é similar, porque normalmente os deles precisam ser diferentes, né? Então, esses sentimentos, esses conflitos, eles podem surgir, tá? Aí agora a gente está tendo aqui nos comentários umas trocas de experiências maravilhosas sobre o que é ser professor, professora, gestor de escolas com crianças com necessidades alimentares especiais. Então, a professora Josi diz que está sempre procurando mais informação e conhecimento para atender melhor as crianças e conscientizar a comunidade escolar. E a Ellen fala que na escola que ela acho que trabalha ou tem os filhos, não sei, tenta levar sempre a conscientização, fazer reuniões com a equipe, não apenas da cozinha, mas professores, diretores, funcionários. A Ellen é do coletivo que vai vir falar com a gente na quarta do Pequenos Alérgicos ótimo. do Vale, né? Mãe Na quarta-feira ela vai mãe. dar o depoimento dela de como que tá lá a situação lá, onde as crianças delas estudam, na cidade, o que elas fizeram lá. E aí ela fala dessa
Ela fala dessa questão do aprendizado, do que é para além da empatia. Aí, isso eu achei bem interessante, queria que você comentasse um pouquinho dessa relação de... Acho que é preciso ter empatia, mas também do aprendizado, né? Do que é, e, enfim. Tá, eu acho que a primeira coisa que passa mesmo é a questão do conhecimento mesmo, né? Então, se a pessoa precisa conhecer, até para ela ter empatia e desenvolvendo a empatia, ela precisa ter clareza do que significa aquilo. Então, assim, a gente percebe que, por exemplo, muitas famílias de alérgico, até que elas entendam como que a alergia funciona, que ela pode ocorrer por contato, às vezes ela não tem esse conhecimento e não consegue desenvolver uma empatia. E quando esse conhecimento ele é introjetado, é mais fácil da gente ter empatia, né? Então, o conhecimento, eu acho que ele é o primeiro passo, né? Até porque, assim, eu posso ter conhecimento, eu posso não ter empatia, mas eu preciso realizar, né? Então, assim, tem coisas que vão além da empatia, né? Então, assim, se a gente tem uma criança na escola que precisa de determinado cuidado, né? Eu posso até não conseguir me desenvolver empatia pela causa, mas eu preciso fazer. Porque eu preciso manter a segurança daquela criança, eu preciso da alimentação, eu preciso, se ela tiver reação, saber o que fazer, mesmo que eu não tenha empatia pela causa, né? E uma coisa que a Josi falou que foi muito interessante, porque ela falou que ela tem uma restrição, né? Eu fiz o trabalho em 4 escolas. Em todas as 4 escolas tinham funcionários com restrições, e se não me engano, em 3 escolas com reações anafiláticas. Então, isso foi muito curioso. Tinha uma escola que 1/3 das pessoas que participavam tinham reações anafiláticas. Então, assim, isso é muito para um grupo de 9, 10 pessoas, né? Então, assim, os profissionais das escolas, eles também precisam começar, principalmente os que têm restrição, a se olharem e também se sentirem no direito de serem olhados também, porque eu percebo que eles também não são olhados, né? Então, assim, é importante isso, porque eles estão dentro, né? Eles são um ótimo link para quem está aqui de fora, né? E que muitas vezes são eles que vão estar mais engajados, são eles que ensinam mais para as pessoas dentro da escola do que, né, quando não tem uma escola que tem um coletivo como o de vocês, do Pequenos do Vale. Então, assim, uma escola que não tem uma intervenção, são eles que ensinam, né? São eles que têm essa possibilidade. E nem sempre a gente vê que tem uma empatia, inclusive para os funcionários, né? Não necessariamente com as crianças. Então, acho que juntando isso da Josi falou com o KL, assim, o conhecimento é mais importante, até porque assim, a gente precisa conhecer, porque tem coisas que a gente precisa só executar, né? Então, assim, se eu trabalho numa escola, sou uma professora, eu tenho uma criança com reação anafilática, eu preciso saber usar a caneta de adrenalina, né? Eu posso até achar que eu que eu não tenho empatia, ou que não é minha tarefa, ou o que for, mas eu preciso fazer, né? A criança está comigo. Aí tem uma outra questão assim, se o aparecimento, se eu bem entendi a questão, depois a gente pode continuar. Se o aparecimento das alergias, eles não estão relacionados a umas mudanças de prática, de descolamento do núcleo familiar, assim, de um distanciamento muito grande da cultura alimentar, acho que é isso que eu entendi, da cultura alimentar da própria família. E além disso, nessa discussão das escolas e tal, a necessidade urgente de uma relação muito grande entre comunidade, ambiente escolar, ambiente familiar, professores, gestores. Sim. Eu acho... São 2 coisas diferentes. Tá, não, eu estava lendo um restinho ali. Eu acho que, assim, as pesquisas, ela indicam que o surgimento... A alergia alimentar está relacionada com mudanças de hábitos, o aumento de consumo de industrializados, parto cesárea, aumento de número de antibióticos. Não existe, assim, um estudo que fala assim, não é isso, mas indica para este caminho, né? Eu acho que a doutora ela pode explicar melhor amanhã, né?
mas tá com essas mudanças de práticas mesmo mais urbanas, né? Com o consumo alimentar, de industrializados, enfim, e todas as coisas não naturais que a gente consome hoje em dia. Fala aí, Érica. Não, é práticas integrativas complementares tradicionais. É porque são os coletivos lá da Judeia? Gente, eu achei que era do... Não. Ah, tá. Tá. Gente, tipo assim... Tá, porque esse aqui, ó, é descolamento do núcleo. Útero de origem, é isso? Isso. Ah, tá. Não, essa parte eu não entendo. Deslocamento de núcleo, não. Agora aqui, sobre a questão da necessidade urgente de integração da comunidade, ambiente escola, ambiente familiar, né? O que a gente vê é que precisa, né? E principalmente de uma... Tá. O que precisa principalmente é com o setor da saúde. Porque... Eu queria só... Ai, perdão, tá, pode finalizar. Não, pode falar para o pessoal, eu sei que o pessoal que está falando, acho que é o coletivo da Judeia, né? Sobre essas questões que envolvem o tipo de alimentação e como que as alergias elas vão se desenvolvendo. Existem trabalhos bastante interessantes de biologia evolutiva da alimentação que falam um pouco sobre isso, né? Eu acho que se vocês têm interesse em estudar um pouco mais sobre isso, assim, por exemplo, algumas coisas têm a ver e são consideradas hipóteses, inclusive, de que essas alergias podem ser desencadeadas em determinados grupos de uma forma e não em outros grupos, é diferente. Por exemplo, a gente sabe que existe mundialmente, né? É porque eu sou bióloga, gente, tá? Então, por isso que eu tô falando essas coisas. Existe, por exemplo, tipos étnicos que se dão melhor com leite do que outros tipos étnicos que não tiveram, ao longo da sua história evolutiva, contato com leite. Então, por exemplo, a gente sabe que a origem da lactase, né, nos humanos modernos, eles vêm lá, né, dos povos nórdicos, que eles criavam essas vacas dentro de casa na época do inverno e se alimentavam desse leite, desse queijo que essa vaca produzia, mas que outras culturas, por exemplo, os asiáticos, os negros, eles não tiveram essa mesma história. Então, isso tudo entra assim nas pesquisas sobre quais são os alérgenos, o que pode ser mais desencadeado em determinados grupos ou não, mas as pesquisas ainda são muito incipientes, elas estão muito no começo. A alergia ela se tornou um problema global há pouco tempo. O número de pessoas alérgicas ainda é relativamente baixo, mas ele vem aumentando. Então, os financiamentos, os estudos nessa área do conhecimento, eles estão começando a se desenvolver mais agora. Então, muitas das coisas, a gente não existem respostas ainda, mas elas vão chegar. Em um determinado momento, elas virão. Não, que ótimo, Elô, que você me socorre. Não, porque assim, eu volto muito mais para as questões emocionais mesmo. Assim, a questão, eu sei da alergia, gente, mas assim, a parte biológica, a parte médica mesmo, né? Eu sei o básico para manter e para conhecer e para saber intervir mesmo, né? Sobre a necessidade de interseção mesmo, né? Então, assim, muitas vezes o que acontece, por exemplo, uma criança que tem uma alergia não mediada, ela tem uma reação na escola na segunda-feira, mas ela teve porque a avó ou a mãe deu o alimento no domingo. Então, ela vai ter a reação lá na escola. E aí eles querem saber o que a criança comeu na escola, né? Então, assim, acontece muito de algumas famílias a escola manter a dieta, mas as professoras saberem, por exemplo, que a escola não é mantida. A dieta não é mantida em casa. Então, às vezes, a criança toma um iogurte, toma, né, determinados nomes de iogurtes, e, enfim, né, que a gente sabe que criança às vezes toma, pequenininho, vermelhinho, enfim. Que eles tomam em casa, fazem uso, mas na escola não. Então, às vezes, a criança tem uma reação na escola. Então, essa questão assim, da comunidade saber... acontece muito, às vezes, dos pais não quererem dizer que os filhos têm alergia na escola, com receio de alguma retaliação, né? Então, às vezes, não assume. Então, às vezes, a criança fica meio que sem até falar que é alérgica e tudo.
Então, essa integração para que a família fique mais à vontade, que tenha essa interseção família-escola, e principalmente com o que eu percebo é com o setor da saúde, né? Então, por exemplo, aqui em Jundiaí, que é onde eu fico, né, não tem alergista no setor público. Então, não se tem nem para onde encaminhar essas crianças, né? Então, fica muito difícil até para a escola, quando percebe, né, que a criança pode ter alguma coisa, está acontecendo alguma coisa, enfim, que possa estar dizendo de uma alergia, de encaminhar. E até os pais mesmo, para levarem os relatórios, às vezes fica difícil, porque muitas vezes eles vão em um médico que não é alergista, ou que não é um gastro, e aí não tem como voltar para pegar o relatório, para poder levar para a escola, o relatório fica desatualizado. Então, tudo isso faz parte de um entrave mesmo para o cuidado com a escola, eu sinto, né? Agora, tem uma questão muito interessante na alimentação escolar, que é, dentro do Programa Nacional de Alimentação Escolar, está previsto que a alimentação naquele espaço, ela tem que ser compatível com a cultura alimentar do local e das crianças que convivem naquele espaço escolar. Então, não sei se melhorou agora o som. Eu acho isso é algo que acho que tem relação com essa questão que está sendo colocada e que a gente tem que sempre lembrar de trazer, porque nas cidades maiores, principalmente, isso passa batido, né? Então, é como se dentro das comunidades escolares não existissem culturas alimentares diferentes nos diferentes municípios. E aí, a importância da gente retomar isso do Programa Nacional de Alimentação Escolar para essa questão de o que se serve, o que se come na escola, né? Na relação com a cultura da população tradicional, que está sendo trazida por esses coletivos. Está bem interessante mesmo essa questão. Então, sempre relembrar que no Programa Nacional de Alimentação Escolar tem essa importância do respeito e da adequação à cultura alimentar de quem está vivendo naquele espaço escolar. Sim. Eu queria só lembrar, eu não sei qual é a situação, né, do pessoal aí do coletivo, mas que é uma violação do Programa Nacional de Alimentação Escolar não ter cardápios adaptados às populações tradicionais. Então, isso é uma violação do PNAE. Então, se o município está fazendo isso, dá para fazer uma mobilização para exigir que esses cardápios sejam servidos, que eles sejam adequados à cultura tradicional local, inclusive em algumas escolas isso acontece já. Então, é importante vocês se mobilizarem nesse sentido, e se vocês precisarem de ajuda, alguma coisa, a gente tem na nossa página no Instagram, a gente ajuda todo mundo, a gente conversa, a gente traz as legislações e fala quais são os caminhos, então a gente vai ajudando vocês a construírem isso coletivamente também. Então, pelo que eu entendi, então, na comunidade de vocês tem várias crianças com alergia ao arroz? A gente vai conversando. Tem algumas questões que a gente vai retomar amanhã. Com a doutora Elaine, vamos aproveitar bastante a presença dela amanhã para as questões específicas de saúde. Mas trazendo de volta para as questões emocionais, do quanto uma escola que tem esse respeito à cultura das crianças e das famílias que frequentam aquele espaço e que tem uma cultura de apoio e inclusão a essas diferenças, ela deixa, né, ou fica um elemento estressor menor, digamos, nessa vida com tantos elementos estressores que a gente está aqui. Então,
Porque é uma parte muito é importante, né? Da vida social das crianças, mesmo à distância. É uma vida social que agora ela é mediada pelo computador, mas ela continua ali. E aí, essa importância, né, da escola. Sim, é de como que a gente pode usar desse momento para também ensinar a relacionar virtualmente, né? Então, assim, a gente teve que mudar para o virtual num pulo, né? Assim, as crianças não usavam nada, depois tiveram que usar tudo. Então, assim, como é que a gente vai ensinando isso pouco a pouco, né? E de como que essa integração, né, com a família, a escola, isso vai também diminuindo o estressor na escola e para a criança e para a família, porque a criança vai ficando mais segura, né? Os profissionais vão sabendo mais como lidar, como cuidar da criança, né? A criança vai se sentindo mais segura, sabendo que ela tem suporte, que ela tem apoio, e isso melhora a qualidade de vida de todo mundo na escola, né? Afinal de contas, ninguém quer criança tendo reação na escola, isso é um estressor muito grande para a escola. Então, como é que a gente evita esse estressor também, né? Não só para a criança é ruim, não só para os pais é ruim, mas assim, a escola também precisa ver que a gente tendo uma criança com reação alérgica, isso é um estressor muito grande também, né? E que pode ser evitado com as medidas adequadas, com conhecimento, com busca de conscientização e a educação dos alunos também, né? A educação dos alunos para alergia alimentar. Eu estou vendo aqui que a Érica, que também vai estar com a gente, do Mundo Valente Bento, mais adiante na semana, na quarta, deu um depoimento falando sobre como que a escola dela se adequou às questões alimentares do filhinho dela, né, que ele faz, como o filhinho da Aniele também, que está aparecendo aí, faz um ONL para todo mundo ver, que também faz. E aí, eu gostaria que a gente pudesse ficar muito mais tempo falando sobre todas as coisas, mas nosso tempo urge aqui, né? Nosso tempo é curto e a gente já precisa começar a nossa finalização. Mas eu queria convidar todo mundo, inclusive você, Érica, para estar presente com a gente na quarta, quando a gente vai ter essas conversas desses coletivos, né? Que a gente vai poder trazer mais informações sobre o que estão acontecendo em diferentes cidades, trocar um pouco mais de experiência. Queria saber se você gostaria de deixar alguma mensagem, seu contato, como as pessoas podem te encontrar. E também gostaria muito de agradecer a sua presença. Na primeira semana da conscientização, infelizmente não pôde ser gravado, mas agora vai ficar eternizado no YouTube, na página da Escola do Legislativo. Todo mundo que quiser procurar, né, sobre essa palestra vai estar sempre lá, no YouTube da Escola do Legislativo de Piracicaba, e a gente disponibiliza, às vezes, algum conteúdo também nas nossas redes sociais. O Coletivo Acolhimento Alimentar, como eu já disse anteriormente, a gente atende pessoas de todos os lugares, a gente troca informação, a gente na verdade, não é uma ONG, muitas pessoas acham que nós somos ONG, nós não somos uma ONG, nós não somos uma empresa, nós somos mães de crianças que têm restrições alimentares, que se interessam pelo tema e que se mobilizaram aqui, né, na cidade de Piracicaba, e a gente conseguiu conquistar alguns espaços importantes e estamos tentando manter esses espaços. Então, para quem quiser procurar a gente nas redes sociais, é o @acolhimento alimentar no Instagram, a gente também tem a página no Facebook, que é Coletivo Acolhimento Alimentar, e a gente também tem o e-mail, que é acolhimentoalimentar@gmail.com. Eu queria agradecer imensamente a oportunidade de estar com vocês aqui de novo. E parabenizar mesmo, acho que não tem outra, né? Acho que é muito orgulho assim ver o quanto vocês e todo o pessoal do coletivo trabalha em prol de estar fazendo com que as crianças, com que vocês e a escola estejam lidando melhor com a alergia alimentar. É uma inspiração, acho que a palavra é essa que eu queria. É uma inspiração mesmo ver como que vocês lidam e como que vocês enfrentam essa situação estressora, vamos dizer assim, né? Já que foi a palavra de hoje, né? Então, assim, a forma como vocês lidam, né? Enfrentam essa situação para resolver.
né, de uma forma para promover saúde mesmo, né, e para prevenir, prevenção e promoção de saúde. Né? Eu acho que eu sempre bato nessa tecla, eu acho que a gente tem que tentar fazer de tudo para minimizar estressor, né, em qualquer situação de pandemia, situação de alergia, né, qual recurso que eu posso usar para diminuir, né? Então, assim, se o recurso é o sistema ser híbrido na escola, que eu use esse recurso. Se voltar para o online, que eu use esse recurso. Se tiver que ficar em casa sem escola, que eu consiga utilizar alguns recursos para lidar e enfrentar a situação desse jeito, né? Como é que a gente vai buscando nossos melhores recursos para enfrentar as situações. Eu espero poder ter ajudado nas discussões, né? As questões mais técnicas, desculpa, eu vou deixar para a Heloísa e para a doutora amanhã, né? Mas mais para essa parte psicológica precisando, né? O meu Instagram é Erika Gomes, psicologia, pode me procurar lá, qualquer coisa a gente conversa, tá bom? Obrigada, gente. E eu queria passar, então, a fala para o pessoal da Escola do Legislativo, para a Silvia, para um fechamento. Acho que a Silvia está por aí. Tá. Estou aqui. Na verdade, eu estou meio aflita aqui, que vai começar a sessão em 7 minutos. Então, eu só... O dia de sessão, a pauta é longa, a gente estava lendo aqui enquanto estava ouvindo algumas coisas, mas eu tenho certeza que foi bem aproveitado, bem discutido. A palestrante eu vi no começo alguns slides, participei um pouco. E só queria, assim, falar que estamos abertos amanhã, depois e depois, estamos por aqui com vocês conduzem como acham que deve conduzir, não que eu não queira estar toda hora no tema, mas está bem puxado aqui as questões, enfim, saúde, educação, pegando. Mas é isso, eu queria agradecer. Se vocês quiserem, a Érica da escola, se quiser passar algum recado, alguma questão aí para certificados, novas palestras que vão ocorrer amanhã, depois e depois. E vocês também fiquem à vontade. Do mais, é só agradecer aí a Érica Gomes. Obrigada, Silvia. As Éricas, a Érica Gomes. Tem várias, tem Éricas para tudo hoje. Muito obrigada pela oportunidade. Tá. Boa tarde, eu enquanto Érica da escola, os informes são, o link para amanhã é o mesmo de hoje, tá? Não se preocupem, mas vocês vão receber os lembretes por e-mail, por WhatsApp, da mesma maneira, mas o link é o mesmo, tá? E os formulários serão encaminhados no final do ciclo, tá bom? Com a gente é isso, muito obrigada pela presença de todos e até amanhã. Então é isso, muito obrigada a todos e até amanhã, até quarta e até quinta.